Irmãos, e muita satisfação, quero saudar meus irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Marcos, uma rápida meditação, irmãos, Marcos capítulo 1, capítulo 1 de Marcos, glória a Jesus. Aleluia, capítulo 1, glória a Jesus, Deus é fiel. Glória a Deus. Capítulo 1. Aleluia. Vamos ler aqui o versículo 28. Versículo 28. Glória a Deus. Que diz assim: E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Repetindo o versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Oramos pedindo para Deus falar conosco nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos carentes e necessitados, ó Deus amado, de ouvir e compreender a Tua palavra e principalmente viver. Deus querido, venha nesta noite ministrar mais uma vez para nossos corações através do Teu Espírito Santo. Assim, mais uma vez oramos, te agradecendo hoje e sempre. Amém. E amém, Jesus. Pode sentar, irmão, dando graça a Deus que Ele é bom para nós. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor. Aleluia. Nós entendemos pela palavra do Senhor Jesus que os apóstolos do Senhor Jesus, glória a Deus, os 12, meus amados irmãos, na verdade, eles se transformaram em verdadeiros apóstolos, verdadeiros obreiros do Senhor, quando eles nascem da água e do Espírito, ou seja, lá no livro de Atos, no capítulo 2, onde fala ali, meus irmãos, do derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, o dia de Pentecoste, ali, meus irmãos, eles se transformaram em verdadeiros apóstolos, porque ali eles receberam a autoridade. Mas, meus amados irmãos, aleluia, esse capítulo 1, o versículo 14, já fala da vocação dos primeiros apóstolos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, todo homem, toda mulher que tem uma vocação, aleluia, teve um princípio. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, teve um começo, que a princípio é um começo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, toda pessoa que se forma em uma faculdade, todas as pessoas que hoje é profissional em alguma coisa, meus amados irmãos, na vida deles passou alguém. Aleluia, passou alguém ensinando, passou alguém dando o aprendizado, e mais tarde eles cresceram e hoje são verdadeiros profissionais. E na área espiritual não é diferente. Os apóstolos do Senhor tiveram um princípio, meus amados irmãos, o Senhor Jesus chamou eles acompanharam o Senhor Jesus, aleluia, acompanhando as obras que o Senhor falava, que o Senhor fazia, aleluia, acompanhando as palavras que o Senhor falava, as obras. Então, meus amados irmãos, aleluia, eles seguiam Jesus, aonde Jesus estava ele junto, aprendendo da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois, meus amados irmãos, aleluia, o Senhor chama eles, aleluia, glória a Deus, para ser pescadores de homens, ou seja, ganhadores de alma. Estes homens eram pescadores e todos eles deixaram teus afazeres, deixaram sob a responsabilidade de teus empregados, como está no capítulo 1, versículo 20. Meus amados irmãos, eles deixaram tudo e começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o primeiro passo nosso, o primeiro passo da igreja é aprender. Aleluia. E após, aleluia, o aprendizado, após a gente aprender, nós precisamos aplicar em nossa vida. Usar aquilo que é de bom que nós aprendemos. Nós aprendemos muita coisa boa, aleluia, do homem, louvado seja Deus, mas a melhor coisa que nós aprendemos, meus amados irmãos, é da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque se trata da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele entra em Cafarnaum, aleluia, no capítulo 1, versículo 21, ele entra em Cafarnaum, aleluia, e logo no sábado ia ele à sinagoga e ali ensinava, aleluia. Mas aonde estavam os apóstolos? Os apóstolos estavam juntos, aleluia, acompanhando as obras e a autoridade que o Senhor Jesus usava. E toda a autoridade que o Senhor Jesus usava era em benefício do homem, era em benefício da alma. Jesus, ele tinha o privilégio, ou seja, aleluia, ele tinha a satisfação, ele sentia prazer em conversar com os homens, porque nunca existiu um amor tão grande como o amor do Senhor Jesus Cristo. Ele tem prazer em conversar com o homem, em convencer o coração do homem, em chamar o homem para a salvação. Aleluia, ele tem prazer. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele entra em Cafarnaum e ali, meus amados irmãos, no sábado ele entra ali, ele começa a ensinar o povo. Ele começa a falar com os homens. E ali, meus amados irmãos, as pessoas que estavam dentro da sinagoga, eles se maravilhavam, eles ficaram ali perplexos em ouvir tanta palavra linda, porque a palavra de Deus, meus irmãos, faz o nosso corpo arrepiar. Amém. Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, aumenta a nossa fé, a nossa alma salta de prazer, o nosso coração se alegra, Aleluia. a nossa esperança se renova. Aleluia. Em ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo através da tua palavra. Deus de poder, aleluia. No versículo 22, o povo ficavam maravilhados. Eles se maravilharam, aleluia, em ouvir a palavra doutrinária do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nesta noite. O inimigo tem medo de palavras doutrinárias. Porque, meus irmãos, as mensagens doutrinárias do Senhor Jesus bate de frente com o inimigo, bate de frente com o pecado, porque o inimigo, ele enche os homens de pecado. O inimigo é o autor de todo o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali estava o Senhor Jesus, aleluia, ensinando, aleluia, ao povo mensagens doutrinárias. Meus amados irmãos, porque o povo ficou maravilhado? É porque o Senhor Jesus ensinava, aleluia, com autoridade e não como os escribas. Senhor. Quando nós vivemos a doutrina, pregamos a palavra doutrinária, meus amados irmãos, aleluia, o inimigo não resiste e corações são convencidos. Senhor. Sim, Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, há poder na palavra de Deus. Palavra inspirada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele pregava, ele ensinava com autoridade. E naquele momento ali dentro da sinagoga, meus amados irmãos, ali se encontrava um homem com um espírito imundo, o qual gritava dizendo, no versículo 23, meus amados irmãos, igreja do Senhor, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena caminhar com Deus. Sim, meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O adversário sabe, meus amados irmãos, que não pode ter vitória sobre Deus. O inimigo sabe que não consegue ter vitória sobre a vida de alguém que anda com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O adversário sabe disto. Aleluia. É por isso que dentro da sinagoga essa pessoa estava ali enfermo, aleluia, estava ali com espírito imundo, era enfermidade maligna, ele estava possesso, meus amados irmãos, e logo o espírito assassino que estava naquela carne e sangue que é o homem, não demorou muito, ele gritou. Não demorou muito, aleluia, o adversário entrou em desespero e queria conversar com o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender uma coisa, eu disse aqui no início do culto, irmãos, aleluia, não vamos discutir com a carne e sangue, porque a carne e o sangue que não serve a Deus, aleluia, está possesso, o inimigo usa, então quando a gente discute com aquela pessoa, não é com ela, é com o próprio inimigo.
Louvado seja Deus, o inimigo gritou, aleluia, aqui desesperado, no versículo 23, e no versículo 24, aleluia, ele continua dizendo assim, querendo conversar com Jesus, que temos contigo, aleluia. Então, meus amados irmãos, aquele homem ele estava com apenas um espírito maligno, tinha mais de um espírito, e esses espíritos malignos queriam falar com Jesus, aleluia, queriam falar com Jesus, versículo 24, que temos contigo, Jesus Nazareno, aleluia. Ele sabe que não tem nada com Jesus. E se o crente é fiel, aleluia, o inimigo não tem nada também com o crente fiel, porque o crente fiel tem negócio com Jesus. O crente fiel anda com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Por isso que vale a pena se apartar do mundo. Por isso que vale a pena andar ao centro da vontade do Senhor. E aqueles gritando diziam para Jesus: viesse destruí-nos. Eles sabem que sofre a destruição, eles sabem que sofre a derrota, eles não podem com Jesus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, assumiu um compromisso com o povo que assumiu o compromisso com Ele. Glória a Deus, aleluia. Viesse destruí-nos. Bem sei que és o Santo de Deus, no versículo 24. Aleluia. O adversário sabe que não pode com o santo. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe que não pode, aleluia, com o divino santo que ressuscitou no terceiro dia. Ele sabe que não pode. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, por isso que ele disse aqui para Jesus: viesse destruir-nos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, meus irmãos, o versículo 25. Agora Jesus fala, e repreendendo a Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Senhor. Irmãos, eu estava começando a pegar esse costume, e até hoje muitas pessoas têm esse costume de trocar ideia com o inimigo. Pessoas caem em processo, estão ali escravizadas, e ali está o obreiro que conversa mais com o inimigo do que com Deus. Vamos aprender com Jesus, irmãos? Amém. Vamos aprender com o Todo-Poderoso? Amém. Não temos ideia com o inimigo. Aleluia. Não temos que falar com ele coisa alguma. Se a gente tiver que falar, vamos imitar Jesus. Vamos expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar o sangue de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui para aprender com o Senhor, irmão. Aleluia. Aleluia. O Senhor, sendo Deus, não deixou o inimigo revelar mais coisas. Porque o inimigo queria revelar, aleluia, a posição, quem era Jesus, porque o inimigo sabe. Porque um dia eles foram jogados lá de cima, se rebelaram contra Deus, então o inimigo sabe. E Jesus fez ele se calar. Jesus sendo Deus, sem pecado, sem nenhuma falha. Quanto mais eu e você, irmão, cheio de falhas, cheio de erros. Vamos se apegar com Deus, vamos se santificar. Porque, meus irmãos, o inimigo pode, aleluia, começar a falar nas minhas práticas e atua. E onde vai ficar o nosso rosto? Nós não queremos sofrer humilhação e vergonha pelo inimigo, não, irmão. Mas isso aqui não é um incentivo para a gente, meus irmãos. Aleluia, não melhorar, não se santificar. Simplesmente, aleluia, expulsar no nome de Jesus, tentar fazer o inimigo se calar. Então, vamos tomar cuidado, irmão. Só tem poder de fazer o inimigo se calar se estiver vivendo uma vida de santidade. Jesus, sendo Deus, deixou aqui, meus irmãos, aleluia, exemplo para nós. O inimigo começou a falar muito, ele fez o inimigo se calar. Louvado seja o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Quantos hoje conversam com o inimigo? O que você quer falar com ela? Fala, conversando com o inimigo, o que você quer fazer com ele e com ela? E começa a dialogar com o inimigo, irmãos. Nós temos diálogos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo veio para nos envergonhar, para nos humilhar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha lá o versículo 26 que diz: então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, ou seja, gritando com grande voz, saiu dele.
Aleluia. Glória a Saiu Deus. dele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele moço ficou liberto. Aquele moço ficou curado. Eu volto a dizer, quem estava com Jesus? Os apóstolos. Estavam aprendendo ou não estavam? Amém. E agora a fé deles estava crescendo ou não estava? Sim. Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 27, glória a Deus, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aleluia! Que doutrina é esta? Que autoridade é esta? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia, eles não conheciam o segredo. Eles não conheciam a arma que ofendia o inimigo, que ofende o inimigo e que vai continuar ofendendo o inimigo. Esta arma é a verdade. Jesus mesmo disse em tua santa palavra, louvado seja Deus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O inimigo não suporta a doutrina, não suporta a verdade. Quando se prega a verdade, mesmo a gente não vê, a gente não percebe, mas ele, aleluia, é queimado. Glória a Deus, é verdade. Ele não suporta, parece que eu vejo que ela fez, colocam o dedo no ouvido. Não suportam. Não suportaram aqui a palavra doutrinária do Senhor Jesus. E eles saíram. E aquele homem ficou liberto. E nós vemos no versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele acontecimento não parou ali, aquele acontecimento não morreu ali, mas quem estava ali levou a notícia. Quantas pessoas sofrendo, irmãos, por falta de ouvir palavras doutrinárias. Porque a palavra de Deus, a verdade, é fogo que consome o mal. Nós vemos na santa palavra do Senhor, meus irmãos, verso 28, esse acontecimento, a fama do Senhor Jesus correu por toda a província da Galileia. Sabe o que é província da Galileia? Por exemplo, em São Paulo, a capital de São Paulo. As demais cidades em volta, a província, quem tem entender, diga amém. Então a fama do Todo-Poderoso correu. E será que nessa província tinha pessoas sofrendo? Claro que tinha. E será que a palavra doutrinária que queima o inimigo, será que estava na boca de todos os homens da época? Glória a Deus. É claro que antes de Jesus estava assim. Porque na verdade, aleluia, Jesus, de uma forma oculta, aleluia, estava no Velho Testamento usando a boca dos teus profetas. Usando a boca dos teus patriarcas. Aleluia. Jesus sempre esteve desde Gênesis. Aleluia. Mas no Novo Testamento, aleluia, ele se revela. Glória. Ele aparece. Aleluia. Ou seja, o mal continua sendo queimado. Glória. A verdade continua, aleluia, prevalecendo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quantas pessoas, aleluia, na medida em que ela vai aprendendo, a fé vai aumentando, o segredo é ouvir, é prestar atenção, porque aí a fé ela vai se levantar, a confiança em Deus ela vai aumentar. Ali estavam os apóstolos, ali estava Pedro, os apóstolos, e nesta viagem missionária, louvado seja Deus, meus amados irmãos, aleluia, ele estava na sinagoga, um homem foi liberto. O inimigo quis se engraçar, ele faz o inimigo calar a boca, pegar a bagagem e voltar para o inferno. Aleluia. Ele sai da sinagoga, louvado seja Deus, juntamente com Simão, aleluia, André, Tiago e João, louvado seja Deus, aleluia, meus amados irmãos. E a sogra de Pedro, aleluia, que ao mesmo Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Versículo 29 e o 30. Aleluia. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Ele sai da sinagoga e alguém traz a notícia: olha, a sogra de Pedro está morrendo, está ardendo em febre. Meus irmãos, vamos entender aqui nesta noite, meus irmãos, aleluia, que aonde Jesus chega, aleluia, as trevas saem, as nuvens negras é dissipada, nem o mal suporta. Se tiver algum mal te aborrecendo nesta
presença do Senhor faz ele sair agora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A presença do Senhor faz o mal perder a força. Glória a Deus, aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. O mal não vai suportar ficar toda a vida na nossa vida, fazendo parte da nossa caminhada, não. Aleluia. Quando Jesus chegar, o mal, aleluia, não vai suportar. E eu creio que nesta noite ele chegou na casa. Amém, glória a Deus. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Levaram a notícia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre a deixou, e servia-os no versículo 30. Meus amados irmãos, aleluia, existe uma ocasião, glória a Deus, em que você espera Jesus. Só que você tem que esperar com convicção. Não estou aqui sofrendo, eu estou sofrendo, mas eu tenho convicção, estou agradando a Ele. Eu estou agradando a Ele. E ali estava a sogra de Pedro naquela situação. O Senhor chega ali, cura esta mulher, e ela não ficou de braços cruzados. Ela estava deitada, enferma, incapacitada de se levantar, mas após a cura, agora Jesus veio até ela, após a cura, ela foi até Jesus e começou a servir Jesus. Aleluia. Quantas pessoas, elas ligam pedindo oração. Aí você lança o convite, dá o endereço da igreja, elas não querem saber, mas ela está pedindo oração, e pede, e pede, e pede, e elas sabem da fama de Jesus, porque a fama de Jesus chegou até lá. Glória a Deus. Já contaram para eles o que Jesus está fazendo, mas meus irmãos, eles não querem sair do lugar. Aleluia. O inimigo está lá cirandando, está escravizando elas, mas elas não querem sair do lugar. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no versículo 30, aleluia, o versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, foi o dia inteiro de luta, irmãos, luta e vitória, só derrota do inimigo. Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, no versículo 32. Aquela fama correu, foi muito rápido. Aleluia, Jesus cura a sogra de Pedro. Daqui a pouco um reboliço lá fora, um movimento lá fora. Aleluia, eram pessoas problemáticas que procuraram a casa de Pedro porque sabiam que Jesus estava lá. Então, meus irmãos, muitas pessoas precisam se deslocar de teus lares. Precisam se deslocar, correr, aleluia, onde Deus está operando, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Elas precisam ouvir mensagens doutrinárias. Aleluia. Elas estão ouvindo falar muito, meus irmãos, do material, é prosperidade, é porta aberta. E precisam ouvir palavra doutrinária, porque a palavra doutrinária se trata de salvação. E o inimigo não quer ver a salvação dos homens. Porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Ele mesmo disse. E as pessoas não querem se deslocar. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, louvado seja Deus, o versículo 32, aleluia, de repente a casa de Pedro em volta fechou, cercaram a casa, aquela multidão. Aleluia, o versículo 32 e o 33 continua dizendo acerca da multidão. E toda a cidade se ajuntou à porta. Olha que situação, imagina uma Tietê inteira indo na sua casa. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar, olha que outra vez, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Versículo 25, aleluia, e o 34, ele faz o inimigo se calar. Ele trava a boca do inimigo. Ele só expulsa o inimigo e deixa a pessoa liberta, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. As pessoas se deslocaram, foram onde estava Jesus. É o que nós fizemos nesta noite. É claro que Jesus está em todos os lugares, está na nossa vida. Mas a gente vê num lugar onde Ele fala através da tua palavra doutrinária. Está entendendo, irmãos? Porque tem muitas pessoas sofrendo hoje falta de ouvir. Palavra doutrinária fala de santidade. Palavra doutrinária, meus
meus amados irmãos, fala contra o mundanismo, fala contra a vaidade. Palavra doutrinária, louvado a Deus, fala de caminho estreito, fala de comunhão, fala de intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Palavra doutrinária. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão preocupadas com o movimento, mas nós precisamos se preocupar com salvação, libertação. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, glória a Jesus, aleluia, o versículo 35. Olha aqui, a luta continua. E levantando-se de manhã, olha só, né? Trabalhou ali, realizou a obra na vida do povo. Aí é claro, ele foi descansar. Creio eu que na casa de Pedro. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, madrugada, né, irmão? Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aleluia. Sempre ele tinha um particular com Deus, buscando o quê? Poder e graça. Buscando, aleluia, a palavra doutrinária, vivendo no centro da vontade do Pai Celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas olha aqui o versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Os apóstolos sempre no encalço. Aleluia! Pelejavam para não perder Jesus. Pelejavam para aprender mais. O que era isso? Era a sede, era a fome de justiça, era a vontade de ser uma arma poderosa usada como foi Jesus usado pelo Pai. Aleluia. Aleluia. Olha lá o versículo 37, estamos quase terminando. 37. E achando-o, lhe disseram, olha aqui, todos te buscam. Está entendendo, irmão? Porque Jesus fugia para o monte, para falar com o Pai. Porque, meus irmãos, se ele não fosse esperto quando caminhava na terra, não dava tempo. Não dava tempo. Porque, meus irmãos, as pessoas eram problemáticas. E elas precisavam de uma busca certa. E esta busca era a busca da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o monte. Os apóstolos foram atrás para levar uma notícia. Olha, Senhor. Quando eles acham o Senhor Jesus no versículo 37, eles falam para o Senhor Jesus, todos te buscam. Aleluia. Todos te buscam. Eu quero nesta noite abençoada, aleluia, dizer para você, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, aleluia. Muitas das vezes você está nessa situação porque você não quer se deslocar do teu lugar em busca do Senhor Jesus Cristo. Deslocar do teu lugar não é só você sair da casa e ir para o culto. É muito bom você vir para aprender, ouvir Deus falar contigo, mas se deslocar é deixar a sua vida de pecado e se dobrar na presença de Deus, começar a orar, começar a falar com Ele. Nós vemos aqui no versículo 37, e achando-o lhe disseram, todos te buscam. O 38 vai dizer, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Aleluia! E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Palavra doutrinária. Pregava nas cidades circunvizinhas. A multidão procurava. Pessoas problemáticas procurava, aleluia, e ele pregava a palavra curadora, salvadora, libertadora, louvado seja Deus. Ele anunciava a palavra. O que é isso, aleluia? É conduzindo o povo para a eternidade, aleluia, glória, conduzindo o povo para a salvação, aleluia, aleluia. Glória, e quando o inimigo se manifestava era para atrapalhar a obra, mas ele dizia, cala-te, sai dele. Aleluia. O Senhor repreendia ele. Aleluia. Porque Jesus, Ele continua repreendendo o mal, para deixar eu e você de pé. Eu quero dizer para muitas pessoas que estão sofrendo agora, ou você se desloca do teu lugar, ou você busca a Deus, ou você melhora as tuas veredas, ou você vai continuar sofrendo. E nunca vai ouvir a voz de Deus dizendo para o inimigo que está te escravizando, sai dele. Você precisa se deslocar. Você precisa, aleluia, buscar a presença do Senhor.
versículo 37, eles continuam buscando. Jesus não tinha descanso. E a pergunta é: por que você está cansado? Você parou de buscar? Por que você não quer se deslocar mais? Mas você quer a bênção, você quer a vitória, mas é necessário buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nessa trajetória, aleluia, nesta trajetória, louvado seja Deus, um leproso se aproxima dele. Aproximou-se dele um leproso, pedindo para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não foi simplesmente pedindo no versículo 40. Até quando vocês vão dizer: orem por mim? Até quando vocês vão ficar no lugar pedindo oração, não vai querer se deslocar, não vai querer se esforçar? No versículo 40, um leproso se aproxima, mas esse leproso não se aproximou de qualquer maneira. Ele se aproximou, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, ele se aproximou e dobrou o joelho na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quantas pessoas com saúde, perna boa, e não quer dobrar o joelho para buscar a Deus, não quer se deslocar. Mas buscar também não é de qualquer maneira, se deslocar não é de qualquer maneira, tem que ser em espírito e em verdade, para que o inimigo se cale e volte para o inferno. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Dobrou o joelho, aleluia, com muita reverência, dizendo para o Senhor Jesus: se queres bem, pode limpar-me. Irmãos, o Senhor não tem prazer no sofrimento dos homens. Por isso que ele disse para o leproso no versículo 41, Jesus estava movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe para o paralítico, ou seja, para o leproso, no versículo 41, quero, ou seja, eu quero te curar, eu quero te dar alegria, eu quero expulsar este mal da sua vida. E em seguida ele disse ali para o leproso: se limpo. Deus quer te limpar hoje. Não importa onde você está, irmãos presentes aqui, aleluia, irmãos internautas, não importa onde você está, Jesus quer te limpar. Glória a Deus. Seja o problema que for, Ele quer te limpar. Aleluia. Em especial, Ele quer fazer o inimigo se calar e deixar você glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Fica para o teu eleve espiritual esta palavra. Se desloque, busque com reverência, porque Deus, Ele tem desejo em fazer de você uma pessoa feliz. Fica esta palavra para o teu eleve espiritual. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos.